Aleluia. Graças e paz, igreja. Tivemos uns probleminhas técnicos. Aleluia. Eu e a internet dessa Fábio, né, Samuca? Não conseguia subir o arquivo de jeito nenhum. Queridos, a mensagem dessa manhã é uma mensagem que com certeza nos fará repensar. Ó, Ju ali, Deus abençoe, Ju. Sam, Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, porque ao preparar essa mensagem, eu refleti sobre tudo que está acontecendo, mídia, o evangelho, o que estão fazendo com o evangelho, a forma como o evangelho tem sido vendido, né? E tem muitas pessoas que às vezes se deixam ludibriar por essa questão. E a gente tem que estar cuidadoso, irmãos, porque Jesus não tomará nenhum de nós como inocente. Tem pessoas que naquele grande dia estará diante de Deus e teremos as mais diversas, talvez, que eu acho que nem vão conseguir falar, porque a consciência condena, mas quem sabe você pensa que você vai ter algum tipo de desculpa, porque o pastor lhe ensinou errado, porque você viu um homem de muito renome na mídia que pregava assim, você acreditou. Mas a questão é, e você? Qual é a sua responsabilidade nisso? Por isso, eu convido você para meditar comigo em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Cris, Deus te abençoe, Cris. Glória a Deus por tua vida. Alguns amigos aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17, que é o versículo-chave desse texto. Nós vamos apresentar muitos outros textos aqui. E eu peço que você, o reverendo Zaba, sempre nos aconselha em anotar os textos. E eu sei que essa prática é uma prática boa. Você anota e depois, quando você chegar em casa, você repassa a mensagem, você vai aprender muito mais, irmãos. E faça como? É um conselho meu, dado por Paulo, e eu peguei para mim, mas faça como os bereanos, que na segunda viagem missionária, quando Paulo passou por um lugarzinho chamado Bereia, quando Paulo pregava, o evangelho não é como hoje. O evangelho hoje, todo mundo conhece Cristo, o mundo ocidental. O evangelho já tem aí, o cristianismo já tem quase 2000 anos, então fica muito mais fácil pregar hoje. Por mais que muitos queiram negar, e tem algumas piadinhas que em alguns países a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus, isso não é verdade, viu? Isso é só piada. Porque Jesus, ele dividiu a própria escala do tempo. A sua vinda dividiu a escala do tempo. Por mais que os chineses queiram negar, por mais que os judeus não aceitem que ele é o Messias, mas as evidências estão aí e a história muda depois dele. Todo mundo ocidental, a cultura, irmãos, se não fosse o cristianismo, o mundo hoje estava totalmente perdido. Porque a misericórdia de Deus é porque existe seu povo que se prostrou à sua mensagem. Por isso que esse mundo velho não foi destruído ainda. Eu sei que Deus tem o tempo, tem um dia, a hora. Ele disse lá em Atos, no capítulo 1, para os discípulos, quando era assunto aos céus. Mas o cristianismo mudou a história da humanidade. Não existe uma religião como a religião cristã. Agora, o que mudou foi o evangelho verdadeiro. Não o evangelho de coach, não o evangelho pregado para satisfazer o nosso ego. Esse evangelho não muda ninguém. Mas o evangelho verdadeiro, ele muda, viu? Mudou, transcendeu tempos, reinos, perseguições e chegou até os dias de hoje, até nós, como o mesmo evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo. Então querem mudar o evangelho, reescrever a Bíblia, reinterpretar a Bíblia, eles podem querer fazer o que for. Eles terão tempo de sobra de pensar no que fizeram no inferno, porque é um lugar eterno. E a quem queira arrancar o inferno da Bíblia, eu lhe dou um conselho, meu amigo. Tem 385 versículos na Bíblia com a palavra inferno e suas variáveis. Você tem que arrancar uma parte dela grande, viu? A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. E para esses que rejeitam as Escrituras, não aceitam a palavra de Deus, vivem conforme o evangelho dos coaches da vida, daqueles que se venderam, esses vão pagar. E Deus não tomará ninguém por inocente.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amados queridos em Cristo Jesus, quando Paulo escreve esse texto, ele escreve esse texto numa exposição em Romanos, é o livro mais bem escrito do apóstolo Paulo. Ele expõe o evangelho, o pensamento de tudo que estava acontecendo no primeiro século para uma igreja muito exigente. Os crentes de Roma eram crentes bem exigentes, que colocavam à prova tudo, porque Roma era a capital do mundo. Para alguém prosperar em Roma, irmãos, não era fácil não. Porque os romanos, primeiro, odiavam judeus. A mensagem da cruz para o romano não tinha sentido nenhum, até porque a cruz era usada pelos romanos para sacrificar pessoas. Então Paulo, quando escreve a esta igreja que estava em Roma, uma igreja que ele não tinha nem fundado. Ninguém sabe como iniciou a igreja de Roma. Alguns advogam que foi pelo fruto de Pentecoste, aquela festa de Pentecoste ali. Se você ler no capítulo 2, você vai ver que havia judeus de todas as partes do Império Romano, inclusive lá de Roma. Ao ver o mover do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que muda a vida do homem, eles ficaram impactados com aquela mensagem. Por mais que não soubessem explicar a mensagem que estavam ali acontecendo, a profecia de Joel que Pedro fala, mas muitos voltam para casa com o coração queimando. E por mais que nada tinha sido escrito ainda, a verdade empírica, a verdade de Deus, não é a verdade espírita, não confunda. A verdade empírica, aquela verdade que é na experiência de Deus revelada ao coração do homem, eles voltaram para casa com esta verdade. O evangelho foi escrito 30 anos depois do momento de Pentecostes. O primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. No entanto, a verdade do Espírito Santo estava nos corações daqueles homens que começam uma comunidade ali, lendo o Antigo Testamento e buscando respostas, se Jesus realmente cumpriria toda a escala daquele que foi profetizado no Antigo Testamento que haveria de vir. Os primeiros cristãos pesavam o Evangelho dessa forma. Eles liam o Antigo Testamento, eles liam as centenas de profecias que havia acerca do Messias e descobriram que em Jesus cumpriu 330 profecias. 300 de profecias, é muita coisa para se cumprir por algo que seria por acaso. Então eles começam a se render a Cristo. E Paulo, quando escreve o seu evangelho a Roma, ele faz uma exposição inteligente demais de toda a obra de Deus e refutando, sustentando o que Jesus tinha feito. Então Paulo começa justamente no capítulo 1 exortando a forma mundana como os romanos viviam, confrontando as suas vidas. Irmãos, diferente de nós, Roma vivia um patamar aquém do nosso Brasil, eles eram os principais do mundo. Imagine os Estados Unidos muito mais ricos, melhorados. Não havia resistência para o Império Romano. Eles eram orgulhosos. Desde quando Pompeu expulsou os piratas do Mediterrâneo, Roma dominava triunfante, sem nenhuma resistência de qualquer que seja a nação no mundo. Roma pendurou por 500 anos todo o Império Romano, mas por 200 anos foi o apogeu. Quando Jesus vem, Roma estava na sua ascendência, no seu apogeu, que vai até o ano 150. Então os romanos, os latinos, os italianos eram orgulhosos, presunçosos, e para o evangelho entrar e minar o coração do romano não era brincadeira não. E se tinha um lugar no mundo que havia depravação, era lá. Os senadores romanos andavam com a comitiva de jovens que eram seus concubinos, para mostrar o seu poder. Quanto mais garotos os senadores tivessem, era status de poder, de riqueza. Imagine, algo como esse tipo ser tido numa sociedade como normal e, para piorar, como glória até.
Para que os romanos chegassem aonde chegaram, muitos povos foram sucumbidos, humilhados, destruídos, riscados do mapa. A igreja nasce num ambiente assim. Então, para ser crente em Roma, não era qualquer crente, não. Tinha que ser crente, irmão. Porque tinha que enfrentar o Estado, as leis do Estado. Os imperadores romanos gostavam e exigiam ser adorados como Deus, o Quírios, os senhores absolutos do mundo. De modo que, se alguém negasse a adoração de um imperador, era morto. É nesse contexto que Paulo está escrevendo o Evangelho aqui, porque nós chamamos um Evangelho esse livro de Romanos. É uma exposição fantástica do Evangelho. O Evangelho de Paulo aos Romanos, a gente até usa essa expressão, John Stott também usa. Vivemos em um tempo de falsa humildade. Vivemos um tempo de falsa autoridade. Bispos e apóstolos do mundo secular são recebidos como tem um bispo famoso aí, que quando o seu helicóptero desce próximo à igreja e ele entra, as pessoas beijam na sua mão. Quem quer beijar aqui na minha? Tem um livro que eu li muitos anos atrás, chamado, o tema era O Mundo de Ponta Cabeça, de Christopher Hill. E ele conta a história do Evangelho pela perspectiva da classe baixa. Nós sempre, quando estudamos a história da igreja, vamos para o clero, para a parte alta. E de lá para cá nós vamos descendo, mostrando as divisões de classes, de todo o processo da igreja, o bispado, a política. Ele faz o contrário, ele pega as partes mais baixas, os fracos, os pobres, os escravos, e constrói o Evangelho a partir disso. É muito interessante. O mundo está assim, de ponta cabeça. Falsa autoridade, falsa humildade, falso evangelho. O outro evangelho que Paulo fala. Nós vivemos num tempo assim. É nesse momento, irmãos, que cada um de nós precisa pensar muito bem como tem vivido. Pensar o que tem ouvido. Engraçado que quando você vai, às vezes, ajudar alguns irmãos, é impossível, porque a sua mente está tão cauterizada que a verdade do evangelho não penetra mais. Ao invés deles serem revestidos com o capacete da salvação, com as armaduras de Deus, estão revestidos da hipocrisia, da falta de inteligência. É porque o homem de Deus falou. Quem é o homem de Deus? Maior que ele é Satanás. Querubim ungido. E é o mais enganador de todos. O que eu estou chamando a atenção de vocês aqui esta manhã é para que vocês possam entender que o Evangelho só tem validade quando é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus, o homem de Deus, só tem autoridade quando ele está sendo e pregando a palavra verdadeira, interpretando as Escrituras como deve ser. Tema da mensagem dessa manhã: a mensagem que Paulo jamais pregaria. Porque hoje as igrejas estão cheias de mensagens, de apóstolos, de bispos, de grandes homens, que atraem multidões. Pessoas às 6 da manhã já estão nas portas dos templos por aí, para receber a palavra do homem de Deus. Ei, irmãos, sem indução. E para as 6 da manhã não, mas essa, parecendo fetiche, não é feitiço, eu estou usando palavras e explicando. Fetiche é como você pegar amuleto. Palavras que vão resolver enigmas, que a minha vida vai mudar. Aí você pergunta, qual é a sua vida que precisa mudar? Não, eu estou quebrado, eu preciso prosperar. Eu falei, nossa conversa termina aqui. Porque deixaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem construído uma perspectiva diferente daquela fé genuína dos primeiros cristãos. Ah, se Paulo vivesse hoje, não seria recebido em nenhuma igreja. Eu não sei se nem a nossa estaria pronto para ver Paulo pregar aqui. Se o espancador da noiva já é difícil ouvir, quanto mais Paulo. É o apelido do pastor Adriano, espancador da noiva. Mensagem dura.
E teve irmãos que já saíram da igreja um tempo atrás, porque diziam que o pastor Adriano bate muito. Eu falei, já pensou essa criatura naquele discurso de Jesus? Quando o pregador e todos vão saindo e Pedro vem tentando ser pastor. Pedro nunca foi pastor na vida, irmão. Foi ensinar o pastor dos pastores a ser pastor. Pedro, cortador de orelha. Trapaceiro. Bruto que só um cavalo. Cavalinho de Jesus, Pedro era. Bicho bruto, talvez igual eu e você. Foi ensinar Jesus a ser pastor. Ele falou, Senhor, todos estão indo embora. Na verdade, Pedro nunca fez aquele discurso se importando com quem está indo embora. Pedro era zelote. Para quem não sabe, quando você estuda o judaísmo, havia 6 seitas no judaísmo. Os fariseus, os saduceus, os essênios, escribas, Herodes e zelotes. Os zelotes eram uma turma, irmão, de judeu que acreditava que ia libertar Judá, Jerusalém do Império Romano pela força, pela peixeira. Mas talvez fosse um zelote. É um evangelista da igreja que tem 1,5 metro, mas é virado no giraia. Vivesse no tempo de Jesus, com certeza era um zelote. Zelotes, eles achavam assim, quando Pedro vê aquela multidão indo embora, você acha que ele está preocupado com a multidão de cordeiro? Não, era soldado que estava indo embora. Possíveis soldados. Porque Pedro acreditava, como o que estava preso, que Jesus crucificado no lugar dele, o Barrabás, Pedro era zelote. Então a multidão que Jesus estava ajuntando para si, em cada discurso que fazia, era um possível exército. Era só Jesus virar a chave. Eles já estavam tão encantados e havia no coração do judeu um sentimento, uma perspectiva de libertar Jerusalém dos romanos, dos opressores, que aonde passava submetia a cada povo ao seu poder. Que a cada César que vinha, a cada Herodes que vinha, colocava duras penas, mais impostos. Na época de Jesus, irmãos, estava tão difícil viver em Jerusalém que as pessoas lutavam para continuar pobres. Porque a maioria estava indo para a miserabilidade. Tinha que vender os seus filhos. Porque não tinha mais o que vender. Tinha um sistema de escravidão no tempo de Paulo, que eram pessoas que se condicionavam à posição de escravos apenas para a sua subsistência. E tão difícil que estava hoje, quando o evangelho é pregado, eu vejo um monte de crente falando assim, eu determino, eu não aceito. Não aceito o quê? Que ele comprou demais, comprou nas Casas Bahia, e veio o carneiro, ele não pode pagar. Ele falou, estou sendo humilhado. Ah, mas vergonha. Sabe o que é evangelho, não. Que se Deus não der o carro, que se Deus não der a viagem dele, que se ele não fizer aquilo conforme ele sonhou, Deus não é Deus. Onde está Deus nisso? Olha, irmãos, eu sinto muito. Fizeram uma lavagem cerebral em você. Te ensinaram errado. Ensinaram que Jesus é o teu empregado, é o teu gênio da lâmpada, que é só você determinar e fazer o pedido. Evangelho é cruz. Paulo está falando aqui, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. E esse texto eu lamento, como esse texto foi muito mal interpretado por muitos amigos meus. No início da nossa fé, quando eles liam essa última parte, porque o evangelho revela a justiça de Deus, literalmente, o justo viverá da fé. Quando eles pensam que o justo viverá da fé, os irmãos vão viver sem trabalhar, na terra da Cida. Eu sou europeu, vocês sabem. Olhos claros, pele alvinha. Aleluia. Sou lá das Europas, na parte mais de cima da linha do Equador. Não me confunda. Aleluia.
Centro da Europa, da linha do Equador. Estou lá de cima. Aleluia. Quando eu estou mais queimadinho assim é porque eu tomei um solzinho. Mas até meu olho muda de cor. Eu lamento do que fizeram com a tua mente, viu? Mas evangelho não é isso não. Mensagem que Paulo nunca pregaria. Paulo jamais pregaria uma mensagem sem fundamentação bíblica. Jamais. Jamais. E hoje é o que mais a gente vê, pastor Adriano. Está aparecendo um irmão da igreja que eu conhecia, a pastora Cida. O nome dele era irmão Jurandir. Ele pregava e citava texto. Eu dizia, mas Jurandir, isso não está na Bíblia. Ele falou, não tem, mas nós bota. É verdade, irmão. Ele dizia, não tem, mas nós bota. Não é nem nós coloca, é nós bota. Você está entendendo? O que tem de gente colocando mensagens que não são mensagens bíblicas, ludibriando, induzindo, e as pessoas creem, irmãos. A mensagem que não é Bíblia, não é bíblica, não é aquela mensagem que você lê o texto e citou o texto. A mensagem, às vezes você lê o texto, mas a interpretação que você deu ao texto que não é bíblico. Ou você acha que Satanás enganaria você como? Se ele fosse ler o livro do Mórmon, tu não aceitava, né? Se ele fosse ler a Sentinela do Testemunho de Jeová, tu não ia aceitar. O grande conflito do Ellen Goldwhite, tu também não ia aceitar, dos adventistas. Mas ele lê a Bíblia. Só que ele lê a Bíblia e na hora de explicar, ele tempera. Dá a interpretação que ele quiser. E aí tem crente que vem falar para mim assim, mas pastor, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. É sério? É sério que você pensa isso? Então vamos rasgar os estudos tudo. Os livros que fundamentam, que ensinam. Vamos rasgar. Nós não precisamos de contexto, nós precisamos estudar fundo histórico, não precisamos entender o tempo de Paulo, nada, a gente só rasga. Cada um interpreta como quiser. Não é assim não, irmão. Paulo jamais pregaria uma mensagem sem fundamentação bíblica. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo escrevendo a uma igreja que, como Roma, era audaciosa, orgulhosa, era a igreja de Corinto. Só que diferente de Roma, Corinto Paulo fundou. Ele dedica 18 meses a Corinto, a igreja de Corinto. Ele conhecia muito bem como é que era lá. E Corinto havia 4 grupos, justamente pela dificuldade dos irmãos de ouvir a mensagem. Paulo funda Corinto, na segunda viagem missionária ele funda Corinto. Evangeliza, ensina. Escreve 4 epístolas aos Coríntios. Só tem 2 na Bíblia, mas escreve 4. Que ele mesmo fala de outras cartas que ele escreveu. Só que não chegou até nós. Possivelmente escreveu não pela inspiração do Espírito Santo, mas pelo seu próprio entendimento. E essas Deus deu jeito de desaparecer na história. Porque a mensagem que Deus valida é aquela mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Ou você acha que Paulo, em 30 anos de ministério, escreveu apenas 13 epístolas, uma vez que era a única forma de comunicação? É porque tem aquelas que é inspirada, e essas o Espírito Santo sustentou, fez chegar até nós. Ou seja, era uma igreja que Paulo conhecia muito bem, mas com uma igreja que nasceu com a pregação de Paulo, mas muitos não aceitavam Paulo pregar nela. Justamente porque era uma igreja presunçosa, orgulhosa. Corinto, na época de Paulo, era maior do que Esparta, de que Atenas, de que Tebas, as grandes cidades que fizeram a diferença, as cidades-estados da Grécia, que fizeram uma diferença enorme na cultura. Corinto era maior do que Atenas, a cidade dos filósofos, Platão, Aristóteles e outros. Na época de Paulo, Corinto era muito maior que essas cidades.
Para ser mais exato, era a quarta maior cidade do Império Romano inteiro. Naquela época, uma cidade com quase 400 mil pessoas. Irmão, era muita gente. 400 mil aqui é Carapicuíba. Se brincar, tem mais. Mas naquela época, não. Isso era uma metrópole gigantesca. Nós estamos em outro mundo aqui, viu? Então, Paulo escrevendo, olha o que ele diz. Irmãos, apliquei essas coisas, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Versão NVI. Assim ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento do outro. Sabe por que Paulo fala isso? É porque lá em Corinto, os irmãos estavam elegendo quem eles gostavam mais. Imagine, aqui na igreja tem 4 pastores. Você se identificar mais com a pessoa é uma coisa. Mas entre nós, pastores aqui, não há, eu não permito que haja eleição. Quem é mais do que o outro, quem não. Eu sou pastor fundador, conduzo a igreja, mas quero que todos os pastores tenham as mesmas condições de trabalho. Poder pregar, se algo sair um pouco, eu venho e chamo, mas eu faço isso em gabinete. Hoje já tem 5, tem o pastor Genildo também. Mas olha, na época de Paulo, tinha 4 pastores que eram amados por esta igreja. E um até não estava mais entre eles. É só você ler lá, 1 Coríntios capítulo 3. Paulo fala assim, irmãos, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como carnais. Olha o que Paulo fala para a igreja. Porventura vocês não são carnais? Se há entre vós divisões, facções, contendas. Porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, que é Pedro, outros dizem eu sou de Apolo, e até outros que dizem que eu sou de Jesus. Jesus já tinha sido assunto aos céus, irmãos, há 40 anos. Aqueles que eram rebeldes de tudo, que não aceitavam a autoridade nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, diziam que era de Jesus, porque aí não devia satisfação a ninguém, era pior. Conselho, quando você vê um missionário e fala assim, rapaz, você congrega onde? Ele fala, não, meu pastor é Jesus, corre. Tribulado. Não deve satisfação a ninguém, é tribulado. Porque aqui nessa terra, Efésios capítulo 4, versículo 8, Deus fala que estabeleceu os dons do ministério para o aperfeiçoamento dos santos. Não vem para cá que você não deve satisfação a ninguém, que deve. Deve sim, por isso que Paulo trabalha a nossa existência como um corpo. O próprio Paulo, quando vai para a primeira viagem missionária, é só você ler lá o final do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, ele chega no ponto de partida, que era a igreja de Antioquia da Síria, reúne a liderança da igreja que tinha despedido ele 2 anos antes e presta conta. A igreja de Antioquia da Síria, lá em Atos capítulo de número 13, despede Paulo e Barnabé e João Marcos. Em Atos 14, no final de 14, Paulo volta, senta com a liderança da igreja e presta conta. Paulo prestava conta. Eu vejo muitos hoje que não têm responsabilidade, nem presta conta a Deus. Porque assim, a Bíblia não é autoridade em sua vida, é o que ele disse. Está aparecendo a Igreja Católica no Concílio do Vaticano II, que diz que a palavra do Papa tem a mesma autoridade que as Escrituras. É por isso que você vai ver os católicos e a liderança católica falando tanta bobagem, besteira. Porque para ele, o edito papal, a palavra papal tem o mesmo nível de autoridade das Escrituras. Aonde que isso existe, irmãos? Quem é esses falsos profetas que dizem que a sua palavra está à altura de uma palavra inspirada pelo Espírito Santo? Como Pedro fala que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, antes homens inspirados por Deus as revelaram pelo Espírito Santo. Toda a profecia é divinamente inspirada, segundo Pedro 3,16. Jamais pregaria um evangelho sem fundamentação bíblica, Paulo. Veja o que ele diz, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, jovem pastor, texto muito conhecido, 2 Timóteo 2,15. Paulo fala assim, 15 e 16.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 e 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a sua impiedade. Apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja a palavra da verdade, irmãos, é função de todo pastor, porque quando nós manipulamos as escrituras, vamos ter que prestar conta a Deus diante da sua glória. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: você ainda vai ficar, fala para ele, você ainda vai ficar ouvindo aquelas mensagens na internet que só te leva à destruição? Viu? Não é porque ele tem 1 milhão de seguidores. O diabo deve ter uns 100 bilhões de seguidores. Porque dizem que de quando o mundo começou para cá, biblicamente falando, a ideia de 7 mil anos, 6 mil anos, já passou por essa terra 120 bilhões de pessoas. E não se engane, irmãos, a maioria morreu sem salvação. Significa que o diabo tem uns 100 bilhões de seguidores. Contra a sua vontade, mas vão ter que seguir ele. Seguir por quê, pastor? Porque o lugar que Deus vai jogar ele, vai também os desobedientes, não vai não? Segue por mal, mas que segue. Vão ser punidos igualmente. Acorda, crente! Seja crítico. Seja bereano. Mensagem que Paulo jamais pregaria. E não só Paulo, viu? Jesus refuta isso, por isso que Paulo fala isso. Veja o que o próprio Cristo fala em João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, disse Jesus, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Por que Jesus é Deus, irmãos, para nós? Porque a Bíblia diz. Mas como pode ele ser Deus e o Pai ser Deus? Porque a Bíblia diz. Mas como pode ele ser Deus, o Pai ser Deus e o Espírito Santo ser Deus? Porque a Bíblia diz. Como conciliar isso? Não tenho a mínima ideia. Agostinho de Hipona escreveu uma tese com 800 páginas. Se você quiser ler, está lá no meu escritório. Falando sobre a Trindade. Quando ele terminou de escrever a Trindade, com certeza ele também não entendia não. Aí veio o irmão aqui da igreja, não deve estar, o Tiago está ali. Ele começou a fazer isso tudo, aí começou a ler a tese do Agostinho de Hipona. Aí, eu acho que ele leu 20 páginas, não leu mais do que isso não. Começou a coçar aquele cabeção dele assim. Imagina um homem ter a cabeça, cabe 2 cérebros, estava perturbado. E começou a falar, pastor, isso aqui. Eu falei, não tenho a mínima ideia, mas como é que pode? Eu falei, não pode. Mas me explica. Eu falei, vou explicar o que eu não sei. Porque a Trindade é fé. Como explica a Trindade? A Bíblia deixa claro que só há um Deus. São 3 pessoas distintas, irmãos, onde o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas os 3 é um. Explica para mim. Não tem lógica, mas é o que a Bíblia fala. Porque as coisas de Deus transcendem o nosso entendimento. Em outras palavras, a nossa realidade matemática, física, a nossa realidade de tempo e espaço não é a mesma realidade de Deus. Deus fez essa realidade para o nosso mundo físico, não para Ele. É por isso que ninguém explica a Deus, como diz a música. É por isso que as ciências e os cientistas e as grandes corporações não aceitam a ideia de Deus, só que eles não têm explicação. Então é melhor acreditar na teoria do Big Bang, que diz que um átomo se comprimiu e explodiu e em fração de segundo o universo foi feito como é. Aí é loucura, não? Eles não querem violar a terceira lei de Newton, que diz que não pode criar nada por nada, tem que ter algo. Esse algo é o quê? A partícula de Deus. Eu falei, gente, não é a partícula de Deus? Não, mas o nome é esse, mas não tem partícula de Deus. Eu falei, e vocês botaram esse nome por quê? Aí vocês têm cada pergunta.
Foi o que me falou um professor de filosofia. Você tem cada pergunta. Eu falei, o problema é que vocês não têm resposta. Eu tenho pergunta e vocês não têm resposta. Aleluia. O evangelho que Paulo nunca pregaria, irmãos. Paulo nunca pregaria o evangelho sem fundamentação bíblica. Por isso eu dou para vocês, em nome de Jesus, um conselho que João recebe do anjo que recebe de Jesus. Receba. Aleluia. Apocalipse 3:10. Bem-aventurado os que crê na palavra. A igreja de Filadélfia era assim: porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A palavra. Irmãos, não fique, em nome de Jesus, não fique perturbado com esses que vêm para a mídia e causam. Cada um segue o seu caminho. Aleluia. Os cegos vão guiar os cegos. Daniel, no capítulo 12, deixa claro que nos últimos dias os sábios vão entender. Quem são sábios, irmãos? São os que estudaram muito? Isso chama conhecimento. São os que têm a mente genial, criam as coisas. Isso chama inteligência. Quem são sábios? Provérbios 1:7. O princípio da sabedoria é temor. O princípio, para começar a ser sábio, tem que ter temor. Temor a quem? A Deus e a sua palavra. Quem são os sábios? Os que obedecem a palavra. Porque se tem uma coisa, irmãos, que não dá para transferir, é salvação. E os inteligentes dessa vida, o dono da Apple, o que morreu com câncer, qualquer um, se não receber Jesus como seu único, suficiente Salvador, não será sábio. E o seu dinheiro não dará para negociar com Deus. Nós não estamos na religião do Egito Antigo, que os faraós construíam memoriais, construíam, aleluia, aqueles grandes túmulos. As pirâmides com seus túmulos no meio, porque eles entendiam que na vida pós-morte eles seriam recebidos, porque eram enterrados com seus bens, então pagariam a sua entrada na vida pós-morte. Essa visão não é cristã. Pelo contrário, Jesus falou assim: não juntais tesouro na terra, onde há ferrugem e traça come. Vocês estão entendendo? Diga amém. Paulo jamais pregaria uma mensagem que negaria as lutas e sofrimentos pelos quais passamos durante a vida. Você já viu essa turma aceitar que a luta que está passando pode ser um ensinamento de Deus? Só fica, não aceita, determina. Oh, irmão, para. Isso não muda. Você está no... Tem uma religião chamada Sexnoe. Sexnoe é assim, você pensa positivo, as coisas acontecem. Vai pensando aí, vai ver. Vai. Vamos praticando? Pensa positivo aí. Vai. Eu determino que eu não vou ser mais feio. Não tem jeito, deixa de ser bobo. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de oriental que não está pensando direito. Porque não aceita a verdade do Evangelho. Mas também, irmão, a verdade do Evangelho é revelada pelo Espírito. Se Deus não revelou para muitos aí, é porque Deus não quis eles. Pastor, que conversa é essa? É que tem gente que fechou o coração. A Bíblia nos manda abrir o coração o tempo todo. A gente está fechado o coração. Tem gente racional demais. O Evangelho não é racional demais. Quando a coisa mais difícil que tem é quando você vai conversar com alguém que ele é racional demais. Então ele acha que tem explicação. Que se não estiver dentro da filosofia, se não estiver dentro do enquadro humano, da lógica, ele não aceita. E Deus não é assim. Paulo jamais pregaria uma mensagem que negaria lutas e sofrimentos pelos quais passamos, e muitas delas Deus usa para nos aperfeiçoar. Veja o que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. As lutas pelos quais, Ju, a gente passa, a gente às vezes nem entende, mas a gente sai dela mais forte. Pastor, mas eu não posso adoecer. Ah, não? Deve ter um problema, irmãos, com Paulo. Paulo pregou doente muitas vezes.
Eu não aceito. Então vai ler Bíblia, né? Quando ele escreve aos Gálatas, foi fruto da primeira viagem missionária, a região da Galáxia. Pano de fundo, Atos 13, 14. Paulo passa por 2 anos naquela região e funda ali 5 igrejas. Na verdade 6, que ele passa pela ilha de Chipre, Salamina e Pafos e funda uma comunidade lá. Depois entra na Ásia Menor por Perge e funda mais 5 igrejas. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e Perge. Paulo faz isso, e quando ele volta para o ponto de partida, ele escreve aos Gálatas, e ele fala assim: eu entrei no meio de vós enfermo, e vocês como anjo me receberam. Paulo agradece a hospitalidade dos crentes, ou dos irmãos que não eram crentes e agora conheceu a fé, viu a debilidade dele. Paulo entrando na região de Antioquia da Psídia, irmãos, no capítulo de número 14 de Atos dos Apóstolos, ele toma uma surra muito grande, porque estava pregando o evangelho, eles não aceitam. E lá ele viu um homem que era virado os pés, ele ora, o homem é curado, e eles trouxeram um touro para sacrificar para Paulo, chamando ele de Hermes e Barnabé de Mercúrio, que eram os deuses dos romanos. Paulo fala: irmãos, não faz isso, quem sou eu, pelo qual o Senhor depositou misericórdia? Eu não sou digno de adoração alguma. Os mesmos homens que vieram trazer touro para adorar Paulo, eles bateram em Paulo, expulsaram Paulo de Antioquia, deram-lhe uma surra que Paulo cai como morto fora da cidade. É só você ler, filho. Pregando o evangelho, levando o amor de Deus e sendo espancado. Muitos de nós nunca mais pregaremos. Eu estava evangelizando com o diácono da igreja, deve ser primo do pastor Adriano, e a gente estava na feirinha, a igreja era na Afrodite de Matos, tinha uma feirinha no dia de domingo lá, e a gente foi entregar panfleto lá na feirinha. E aí quando ele foi junto, um homem grandão, de uma voz firme, parece macho, irmão. Aí quando ele entregou o panfleto, a pessoa pegou o panfleto, jogou, amassou, jogou nos pés dele, ele voltou frustrado, falou que nunca passou tanta humilhação. Cateando com os 10 meninos dela na feira. O Joãozinho Gago entregando panfleto. Está bem. Ganhando alma. Samuel debatendo com os testemunhos de Jeová na feira. Com, sei lá, macumbeiro, testemunho de Jeová, 8 anos de idade. Samuel debatendo. E voltava zangado para casa porque não ganhava o debate, irmão. E a gente lá, partindo o pão, né, cara? A minha despensa no final de semana acabava com os filhos da Catiana. O que eu comprava para a semana toda, eles comiam num dia só. Tiago caladinho daquele jeito. Não parava a boca, sangue de Jesus. Eu disse bem. O devorador entrou na minha casa. Aleluia. Veja aqui, irmãos. Veja se tem sentido Paulo passar por isso. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28. Talvez você que está passando um momento difícil, fala: mas eu, Jesus, você. Se não fosse você, era o outro. Mamãe, é assim que Deus faz. A mamãe mandou dizer: é você. Mas Senhor, é minha sogra, então ainda bem que é sua sogra. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser a gente. Porque o dia mau pode ser qualquer dia, irmão, para qualquer um de nós. A questão é: nós estamos prontos, estamos plantados no evangelho? Porque aqui foi Paulo, depois outro, pode ser a nossa vez. E como está o nosso relacionamento com Deus quando chegar o dia mau? Olha o que Paulo fala: são todos ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoitos mais do que eles. Em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Isso é uma poesia, irmão. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Possivelmente o navio, a embarcação afundou. Abismo tem a ver com isso, ou no momento que ele
é apedrejado em Antioquia da Psídia. Alguns alegam que ele morreu ali. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, e Deus o ressuscitou, é claro. Em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Só vitória. Eu determino. Eu não aceito. Igualzinho, o evangelho que Paulo não pregaria. Aleluia. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Como se não bastasse. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Apóstolo, fome, sede. Em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Não tinha roupa. Paulo não tinha roupa. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A tradução é outra. É a Almeida revisada e corrigida. O evangelho que Paulo não pregaria. O de hoje. Que nada tem a ver com o evangelho. E que deixaram entrar na sua mente e você aceitou, irmãos, porque você não leu a Bíblia. Assiste uma série inteira do Netflix, mas não lê Bíblia. Tem tempo para tudo nessa vida, mas não lê Bíblia. Tem tempo para tudo. Só não tem para Deus. Paulo fundamenta ainda mais essa questão. Aleluia. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 e 37. Veja aí. Paulo jamais pregaria o evangelho que negaria lutas e dificuldades e provações, irmãos, durante a vida. Veja Romanos 8, 35 e 37. Ele começa uma perguntazinha retórica para você. Aquela pergunta que não precisa você responder, só ouvir. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta. A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo de espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí vem um texto que todo mundo tira do contexto e só cita ele. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Passando por tudo que veio anteriormente. O falso evangelho é aquele evangelho que eu não prego anterior, pego só esse texto e ainda mudo um pronome aqui. Que Paulo fala, mas em todas estas coisas, ele está. Que coisas? A que eu acabei de ler. Somos mais do que vencedores. Aí os que vão pregar, pregam assim. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Eu compro fiado, somos mais do que vencedores. Eu dou calote, somos mais do que vencedores. Eu falo mal dos outros, aí como os outros vão falar de mim, eu sou mais do que vencedor, porque Deus vai me matar. Ô irmão, vai se converter. Para com isso, né? Aleluia. Nós temos uma mania de jogar pedra na mulher promíscua, que foi jogada aos pés de Jesus, na prostituta lá. E aí quando chega a nossa vez, a gente esconde o defeito. Para com isso. Temos que nos converter, a verdade é essa. Aleluia. O Senhor não quer um sacrifício sem conversão, não. 1 Samuel 15, 23. O obedecer é melhor do que sacrificar. Paulo jamais pregaria uma mensagem que negaria as lutas e sofrimentos pelos quais passamos. Não pense que na época de Paulo, irmão, foi fácil. Acabei de falar do contexto aqui. Momento difícil, império romano opressor, um evangelho que ninguém conhecia. O evangelho, o euquélio, do grego, significa boa notícia ou boas notícias. Ninguém sabia que boa notícia era essa. Vivíamos num mundo paganizado, onde o deitar com o homem era praticamente normal. Pastor, se ouviu, fulano assumiu.
Assumiu o quê, irmão? Assumiu a conta para pagar? Não, assumiu o quê? Não, agora ele falou que é LBGT+, QI. Eita, forte. Sempre teve, irmão. Está se espantando com o quê? Sabe qual é o problema de muito cristão? É que ele quer discutir com esse povo. Não é para discutir não, irmão, é para pregar o evangelho. Ah, não, mas eu sou assim. O problema é seu. Ruim para você. Sabe por que é ruim para você? Porque o evangelho não ensina isso. Ele fala da consequência. No momento, as pessoas ficam discutindo, é porque você, não sei o que, é porque... Deixa lá. A igreja, irmãos, tem que entrar todo mundo. Agora no céu só entra os escolhidos. A igreja tem que entrar mesmo, porque quantos alcoólatras entraram aqui? Quantos dependentes químicos entrou aqui? Quantas pessoas de vida dúbia entrou aqui? Tem que entrar mesmo. Agora no céu só entra quem Deus escolheu. Ou seja, eles podem entrar aqui, ouvir a mensagem aqui e se converter. E vai ser bênção demais. Nós não temos que ficar discutindo essas coisas. Agora, naturalmente, para ser um cristão, existem regras, né, filho? Porque se eu for no fórum me apresentar diante de um juiz, eu não posso ir de todo jeito. Se eu for para algumas e entrar numa empresa, eu tenho que me adequar às leis da empresa, às regras da empresa, o horário de entrada, o horário da saída, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Você acha que no evangelho é diferente? Não, todo mundo vem, mas tem que mudar, né? Evangelho é poder de Deus para mudar, para transformação. Li o texto de judeu, mas também do grego. Temos que ter, irmãos, em nome de Jesus, mais sabedoria do que esses aí que fica provocando cristão, que fica provocando quem tem microcefalia intelectual. É o que muito cristão tem, microcefalia intelectual. O cérebro é desse tamanho, mas a parte que pensa, murchou. Ficou parecendo a moela de uma galinha. Não raciocina, não tem inteligência emocional. Evangelho é para transformar vidas mesmo de pessoas de todos os tipos. Agora, Deus não mandou a gente entrar em discussões loucas. Você vê que o conselho do Timóteo é esse? Não mandou. Ele falou para nós pregarmos a boa notícia. Jesus muda a história. Ele mudou a sua? Então, se ele mudou a sua, ele pode mudar de outros também. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Paulo foi provado, irmãos, passou luta, eu li os textos aqui, e tem mais. Ele ainda diz que foi provado além do que podia suportar. Quem foi provado aqui além do que podia suportar? Paulo escrevendo em 1 Coríntios, ele fala, Robson, que o Senhor não nos prova além do que podemos suportar. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira oprimidos acima de nossas forças, de modo que da vida perdemos a esperança. Desesperançamos. Ele foi provado demais, mas não desistiu. Sabe por quê? Porque o evangelho que Paulo pregava era verdadeiro. A mensagem que Paulo pregava era a mensagem da cruz, de abrir mão do seu eu. Irmãos, uma das coisas que mais acabava com Paulo era o temperamento dele. Você sabia? Paulo era colérico, filho. Lidar com colérico não é brincadeira, não. Como é que eu sei, pastor? Porque eu estive lá. Não, porque eu li. Tem um livro maravilhoso que eu já indiquei para os obreiros tudo. Todos aí. É Temperamentos Transformados de Tim LaHaye. Ele pega 4 personagens da Bíblia. Ele pega Abraão, Moisés, Paulo e Pedro. E ele levanta o perfil de cada um segundo a Bíblia. É um cristão, psicólogo, um homem muito preparado. E ele faz um perfil assim maravilhoso. Eu quando li, falei, eu sou Pedro. Pedrão. Mas o Paulo é colérico, é pior, irmão, lidar com Paulo. O Pedro é aquele que fala demais e faz pouco. Tipo assim, menino, eu vou te bater, menino. Mas nunca bate. Ameaça. O colérico é assim, fica ameaçando, porque ele não quer fazer. Então ele ameaça para ver se fica tudo certo. É o colérico. O sanguíneo. Sanguíneo sou eu. Às vezes parece bravo, mas é uma nhanya. Não tem coragem de fazer nada. E se fizer,
não dorme. O coração fica doendo. Chora. A vez que eu bati no Samuel, eu bati 2 vezes na vida. Uma porque Cida mandou, outra porque minha mãe mandou. E quando eu bati porque minha mãe mandou, eu não dormi de noite. Eu fiquei remoendo. E quando eu bati porque Cida mandou, eu também não dormi. Ele era pequenininho, aprontava demais. E Cida disse, e o pau? Fleumática. Fleumática assim. E aí, eu falando, tô sentindo nada. A fleumática fala assim, menina, eu vou lhe pegar, menino. Passa 50 anos, ela lembra. Ela acorda, aí começa a bater no menino. Aí o menino falou, o que foi que eu fiz? Foi aquele dia. Falei, mãe, mas tem 2 anos, não importa. O fleumático, ela guarda, irmão. Mata na unha. Fleumático, mata na unha. O colérico é 5 segundos. O sanguíneo é 5 segundos. O problema do sanguíneo é na hora. Depois que ele não faz mais não. Já o colérico, Paulo não era brincadeira não, irmão. Paulo, quando começa e recebe carta do sacerdote de Jerusalém, começa a bater em crente. Menino, eu não sei se um gabiruzinho não entrou nele não, sabe? Que ele acha pouco bater em todos os crentes de Jerusalém e ainda matar Estevão. Ele vai buscar crente na Síria para bater, para prender. Você está de brincadeira sair de Jerusalém para ir para Damasco? Meu amigo, eu estou falando de uns 200 quilômetros a pé, só para bater em gente. Um sanguíneo, no primeiro quilômetro ele falou, quer saber, velho, não vou fazer isso mais não, volta. Se for baiano aí nem vai, porque quando pensa no caminho já desiste. O sanguíneo vai, ele vai, eu vou pegar. Depois passou aqueles 5 minutos, ele falou, moço, o que eu estou fazendo mesmo? Vou pegar mais não, volto. Já o colérico fala assim, quando eu chegar lá. Não, a cada passo que ele der, ele vai ficando com mais raiva ainda. Quando ele chegar lá, irmão, no final dos 200 quilômetros, ele está possesso. Falou, primeiro que eu pegar, eu mato. Em Jerusalém eu matei 1000, aqui eu mato 2000. Aí no caminho de Damasco, ele vê a luz cair por terra. Fala, Saulo, porque me persegue? Ele fala, quem é tu, Senhor? Ele fala, sou Jesus, seu cavalinho do cão, que me persegue. Eu vou te mostrar agora como é que eu faço. Duras coisas será para ti lutar com os aguilhões. Aguilhões, mas é aquele ferro que tem para dar chuchada em boi. Tipo assim, quando ia matar o boi, botava o boi para entrar num... E aí o boi não queria entrar, eles pegavam um ferro, pontiagudo e dava chuchada no boi para o boi entrar, senão ele não entrava. Tipo assim, Deus falou assim, eu vou te chuchar até tu entrar. Vai ser duro lutar comigo. Não é à toa que o homem morre decapitado. E sabe qual era a luta de Paulo? O temperamento dele. Paulo estava pregando, é porque Jesus é o Messias que vocês rejeitaram. Vinha um e tome na cara, pum. Menino, você faz num colérico? Faz não. Nem no colérico e nem no sanguíneo. O sanguíneo, se ele responder naquela hora, depois que ele não faz mais. Mas o colérico, ele arquiteta como 1000 formas de lhe matar. É uma cobra venenosa. Paulo tomava murro na face. E ele falava, víbora, peste branca, parede branqueada, está lá. Aí o cara falou, como é que você fala isso contra o servo do sumo sacerdote? E ele falou, epa, eu não sabia que eu estava falando com o príncipe do meu povo. Mas o tapa ele tomou. Depois ele escreve Gálatas. E o fruto do Espírito eu acho que ele tremeu na mão assim. O fruto do Espírito é mansidão. Gosto de sangue na boca, domínio próprio. Paciência, amor, alegria, benignidade. Oi, irmãos, pro colérico escrever isso é dose, viu? Sabe como o evangelho faz na vida do homem? Mudou Paulo, tem que mudar a tua vida também, seu cabeção. Eu nasci assim, eu morro assim, então tu vai pro inferno assim.
Quantos estão entendendo? Paulo jamais deixou esfriar a esperança na vinda de Jesus. O homem passou tudo isso, mas o seu coração era aquecido. Hoje, qualquer desapontamento que a gente passa na igreja, e acabou. Não estou sentindo mais nada nessa igreja. Eu preciso ir para outra igreja que eu não estou sentindo mais nada aqui. É nada, é o coração cheio de mágoa. Às vezes nunca teve pastor, quando apareceu um para falar, não gostou. Viveu uma vida de desegrejado. Uma vida de pastor que massageou o ego dele, dela. Que ficou olhando para o dízimo dele ou dela. Que nunca teve coragem de falar o que ela precisava ouvir. Por isso que ela nunca cresceu. E tem 52 anos na igreja e está agindo do mesmo jeito que foi no início da fé. Olha o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Irmãos, é por isso que Paulo pregava com tanta intensidade e passava pelo que passou sem desistir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente a eles nas nuvens. E encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que vale a salvação para você? Você entendeu que Paulo desafia a gente, suportou o que suportou? Porque para onde vamos, irmãos, depende das escolhas que tomamos aqui, é algo maior. A matemática cai por terra aqui. A filosofia, a física, os achismos desse mundo. Mas a eternidade segue-se o juízo. É aí que está a diferença. Paulo suportou o que suportou, porque sabia que a mensagem que ele estava pregando era maior do que ele próprio. Por isso que ele diz, João, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para o seu povo. Satanás vai querer tirar de você, irmãos, tudo que Deus te prometeu. O diabo vai querer fazer você parar conforme as lutas. E ele já entendeu, pela própria experiência da história, também nos ensinou, que quando a igreja é perseguida de fora, ela fica mais resistente, mas quando ela é minada por dentro, ela se destrói. É por isso que tantas pessoas vêm do nada e recebem apoios até de políticos para alugar grandes igrejas, ter o papel na mídia, ter grana para investir, porque o evangelho que eles estão pregando é o evangelho de Satanás. É por isso que igrejas como a nossa não quer pacto com político, nem com política. Nós votamos por ensinamento, por escolha, e exercemos o nosso papel de cidadão. Vemos aquilo que é melhor para a igreja, não para a nossa vida pessoal. Mas vocês nunca verão, enquanto eu for pastor dessa igreja, um político fazendo campanha aqui. Nós precisamos da graça de Deus. Não é de político no parlamento, como muitos alegam. Olha, mas se não tivesse lá... Falei, irmãos, diz aquele que perdeu a esperança. Por 300 anos, 10 grandes perseguições não destruíram a igreja. Desde a primeira delas, em Atos, no capítulo de número 7, até
a perseguição antes de Constantino. Ele também fez parte, depois viu que não podia lutar contra aquele povo. 10 grandes perseguições, de modo que chegou a faltar madeira para crucificar crente. E quando terminou a série de 10 grandes perseguições na história da igreja, a igreja estava mais firme que nunca. Hoje, podemos ter presidente político, a Câmara dos Senadores, deputado político, a corrupção é generalizada. Pode ficar pior, não tem nada ruim que não possa ficar pior. E vai ficar, viu? E vai ficar. A escolha que fizeram, vocês vão ver. Não sou profeta não, é ler mercado, é ler as escolhas. Vai ficar. Mas se apega ao Evangelho. A graça de Deus. Aleluia. Crentes que vivem, pastor Adriano, apenas olhando essa vida, esses não vão resistir. Não acredita mais na vinda do Senhor. É assim que muitos têm feito, irmãos. Portanto, não evangelizam mais, não trabalham mais, não se entregam mais pela causa do Evangelho, não por causa de partido e nem de ideologia. Tem gente que morre por ideologias. Pagam a sua vida por ideologias. Eu estava assistindo um documentário esses dias falando sobre o nazismo. Meu amigo, o negócio foi feio. Aí eu falei, eu já vi demais. Aí eu fui ver o que era o comunismo. Pior. Pela causa. Porque a causa. Doavam tudo pela causa. Aí essas criaturas se convertem pela causa do Evangelho, não faz nada. Tem vergonha de falar. Pelas suas ideologias, por causas humanas, por causas que destruiu milhões, eles defendem e morrem, e têm orgulho. Documentário não, um dos filmes que eu assisti, que eu gosto de assistir esses filmes históricos, era um médico, no nazismo, que quando caiu, os aliados entraram em Berlim. Ele era médico, mas trabalhava a serviço do Hitler. E ele eliminava todos aqueles que eles diziam que não tinham a pureza ariana. Eliminavam pessoas que tinham problemas mentais, defeitos físicos, para não gerar uma raça com defeito no futuro, que eles queriam fazer a raça perfeita. Irmãos, Hitler cai, o nazismo cai, caça as bruxas. Esse cara morreu, velhinho, sem nunca entregar quem fez. Nunca entregou onde estavam os médicos que trabalhou com ele. Causa. Defendeu uma causa diabólica. Ele foi um dos que, quando a filha engravidou de um rapaz que, na perspectiva dele, tinha uma família pobre, ele não tinha nem defeito genético. Ele fez o aborto da filha, inutilizando ela para que nunca mais ela tivesse filho, na própria filha. Pessoas que morrem por causas, destroem os próprios filhos, como no tempo de Moloque, que queimava as crianças, o povo pagão de Canaã queimava os seus próprios filhos ao Deus estranho. E hoje, a gente não sacrifica nem a nossa vida, nós não temos coragem. Geração de crente fraco, murmurador, que só vê defeito nos outros e na igreja, mas ele não se autoanalisa. São egoístas, materialistas, mundanos. Veja o que Paulo escrevendo a Timóteo. Ele fala, no capítulo 4, verso de 1 a 5, irmãos. Aleluia. Paulo jamais deixou, Santo Cleia, a esperança morrer. Escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele preso. Contexto desse texto que eu vou ler para vocês. Eu vou pregar hoje até 2 da tarde. Contexto desse texto que eu vou falar para vocês. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. O edito, a ordem já tinha saído para ele ser decapitado. Imagine você, numa prisão,
aonde já deram ordem para te decapitar, era questão de tempo. Ele escreve esse texto aqui. Paulo é Paulo, irmãos. O resto é festa. Olha o que ele diz: conjuro-te, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redaguar, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Imagina um cara preso. Fala assim, eu vou morrer, viu? E o texto que vem a seguir é o mais poderoso. Mas tu continua. Não tenha medo, não. Aleluia. Estaremos diante de Deus e vamos ter que prestar conta a isso. Paulo jamais desistiu do evangelho, irmãos. Ainda chama essa luta, dificuldade, tribulação que nós pregamos até agora de bom combate. Diferente de nós, que tem tudo, que tem a casinha quente, que tem roupa, que come demais, que não nos falta o necessário, que temos meios de ir e vir, que nós não somos pressionados por ninguém, que a nossa cabeça não está a prêmio. Paulo estava de um jeito, irmãos, para quem não sabe, quando chegou no final da terceira viagem missionária, os judeus do mundo todo queriam matá-lo. Os judeus do mundo todo queriam matá-lo. Havia uma conspiração para matar Paulo. De modo que Paulo passa pela Europa, sabendo que a última vez que eles viriam alguns irmãos, ele mesmo diz que o Espírito Santo revelava de cidade em cidade o que ele haveria de sofrer. Mas era necessário ainda ele testemunhar do Senhor em Roma. Por isso que ele tinha escrito essa epístola aos romanos na terceira viagem missionária, e sabia que o final dele ia ser lá. E aí ele prega os irmãos, ele ora com os irmãos. Quando ele chega, por exemplo, e manda chamar os presbíteros de Éfeso, lá em Atos, no capítulo 19, ele fala: nunca mais verei o vosso rosto novamente. Mas quando eu sair do meio de vocês, entrarão lobos que não perdoarão o rebanho. Vocês tenham cuidado. Vocês guardam a palavra que eu ensinei. Paulo chega em Jerusalém. O próprio Tiago, irmão de Jesus, sabia da conspiração e fala: Paulo, estão dizendo aí que você nem respeita a lei de Moisés. Olha o que fizeram, irmãos. Acusaram Paulo daquilo que eles não fizeram. Parece com algum partido. Armadilha. Paulo deveria ter tido mais inteligência. Eu não sei o que ele quis nesse momento. Paulo chega em Cesareia, uma cidade antes de Jerusalém, fica na casa do evangelista Felipe, aquele que era um dos primeiros diáconos lá, que foi escolhido como, aleluia, Estevão. E não poucos dias fica com os irmãos, e os irmãos não queriam que ele fosse para Jerusalém, porque sabia da conspiração. De repente chegou um profeta na cidade, chamado Ágabo. Ágabo olha para Paulo, vai até Paulo, pega o cinto de Paulo, se enrola com o cinto de Paulo, e diz assim: assim farão os judeus com você, se você descer a Jerusalém. Eles vão te matar. Eles vão te bater. Os irmãos começam a chorar, fala: Paulo, não vai. Ele fala: irmãos, eu estou pronto para a vida e para a morte. Irmão, Paulo era diferente. Paulo, como Jó, tudo que eu tinha era de Deus. Ele me deu, ele mesmo tomou. A mesma ideia. Ele desce para Jerusalém. Quando ele chega lá, Tiago fala assim: estão dizendo por aí que você nem respeita a lei de Moisés. Irmãos, Paulo foi doutor da lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia, como ele fala, hebreus de hebreus, tinha orgulho disso. Só que Paulo, aleluia, recebeu a iluminação. Esse para mim é um vaso escolhido. Vou mostrar como ele vai sofrer. Então ele estava pregando o evangelho que o Senhor Jesus Cristo mandou ele pregar. Tiago fala: Paulo, faz assim, para eliminar essas dúvidas, pega os irmãos que estão contigo, vai até o templo, faz um voto.
voto judaico, coisa judaica. Paulo já estava em outro mundo, mas os caras estavam discutindo em dar respostas. Deixa eu te falar uma coisa antes de prosseguir. Irmão, se você está em Deus, plantado em Deus e tem certeza de quem você serve, não se preocupe em ficar dando satisfação, não. Se preocupe não, viu? Porque a sua família, muitas vezes, nunca vai lhe entender. Esquece. A revelação que Deus fez com você foi com você, moço. Não foi com eles. Mas isso custa a tua salvação, viu? Paulo simplesmente chega e fala, mas Tiago, Paulo, faz isso, conselho, Paulo. Pega os homens que estão contigo, vai no templo, rapa a cabeça, faz o voto como manda os doutores da lei, os fariseus, como manda os sacerdotes. O voto que Moisés... Aí você cala a boca de todo mundo. Paulo entra, irmãos, no templo. Era tudo que eles queriam dentro do templo. Todos que estavam com Paulo eram judeus. Eles acusam Paulo de ter inserido dentro do templo homens que não eram judeus. Era só averiguar, pronto. Mas não. Ninguém quer ouvir. Quando a armadilha está pronta, ninguém quer saber. Paulo foi espancado, porque a ideia é, quando procurarem as provas, o cara já está morto. Atos capítulo 19. Paulo é espancado por dezenas de homens. Um centurião romano vem de cima e entra com uma guarnição de soldados no meio da multidão, tirando o povo. Olha para Paulo no chão e fala, rapaz, o que foi que você fez? Que fúria é essa? Paulo fala, eu estou testificando de Jesus. E eles não aceitam, é por questões religiosas. Paulo é levado para dentro da fortaleza, para não ser espancado. Passa 2 anos lá, testificando às autoridades, aos cônsules, mas ninguém quis ouvir. Quando Paulo percebe que nunca teria um julgamento justo, sabe o que ele faz? Apela para César, porque ele era cidadão romano. Ele nasceu em Tarso. O pai dele prestava serviço para os soldados romanos, para o exército romano, construindo tendas. Você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 16. Aquele velho texto, famoso texto, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vem quando Paulo estava na segunda viagem missionária e é espancado e lançado na prisão. E Paulo, quando tem um terremoto, o centurião fala, vem até ele e fala, estão todos aí, vai se matar. Ele falou, não faz isso, estamos todos bem. E quando Paulo senta à mesa com o homem que tomava conta da prisão, ele fala que era cidadão romano, fica todo mundo apavorado, porque cidadão romano não podia ser afrontado, batido, sem houvesse um julgamento justo. Paulo fala assim, eu sou cidadão romano. Aí o homem que estava cuidando da prisão fala assim, eu consegui isso por uma grande soma de dinheiro. Paulo fala assim, eu sou por nascença. Porque quem nascia em Tarso galgava a autorização de cidadania romana. Então, irmãos, Paulo chega, a multidão bate e ele é preso em Cesareia e fica lá, Jerusalém, Cesareia, até que o sobrinho de Paulo chega até ele e fala assim, Paulo, Atos capítulo 22 em diante, 21, 22. Marcaram uma cilada para você, mais uma vez, depois de 2 anos ele preso. Vão pedir uma audiência. E no meio do caminho tem 40 homens que não comeram e não beberam, fizeram um voto dizendo que só vão comer e beber depois de te matar. Você pensa que foi molinho, molinho? É. Paulo chama o centurião, o cuidava da penitenciária, e fala assim, conta para ele. O homem sai com 100 homens para escoltar Paulo na madrugada. Os judeus ficaram sem comer até hoje. Fizeram voto, não pode comer, não morre de fome. Paulo vai para Roma. Atos 26, tempestade violenta, 800 quilômetros fora da rota. Deus foi com ele. Paulo jamais desistiu do evangelho. Chega em Roma, é julgado. Perceberam que não havia nada para condenar aquele homem. Lá em Roma, Paulo escreve 4 epístolas.
Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por isso que você vai ver no início de cada uma dessas epístolas a expressão o prisioneiro do Senhor, porque ele estava preso. O julgamento acontece, ele é absolvido, irmão. 2 anos mais Paulo prega, recebe para pregar. Livre, até que um louco, um maluco chamado Nero toca fogo em Roma. Culpa os cristãos, caça as bruxas novamente. Uma grande perseguição, terrível perseguição. Paulo é preso, é levado pela segunda vez para a prisão romana. E agora, não como na primeira, que na primeira ele alugou uma casa, como ele era um prisioneiro religioso. Alugou uma casa e bancava. Ele até agradece os irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 10, que manda ofertas para ele manter o aluguel. Contexto, percebe? Nessa segunda prisão, tinha casa alugada não tinha irmão de lado não. Paulo estava preso numa masmorra, num buraco no chão. Quando chovia, os ratos e a água passavam pelo seu corpo. Ele escreve esse texto aqui, ó. Ele não, Lucas, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Lucas chega e fala: Paulo, a ordem foi dada, daqui 3 semanas tu morre. Daqui 3 semanas. Escreva aí, Lucas, minhas últimas palavras. Quem sabe dá tempo eu ver mais uma vez Timóteo, meu filho amado. Quem sabe? Já outros podiam estar aqui, mas foram embora. Mas escreve, Lucas, esse último texto meu. Porque eu já estou sendo oferecido, 2 Timóteo 4, de 6 a 11. Porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Versão, não é NVI não. Corrigida, Almeida. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, crente de hoje. E foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galáxia, crente de hoje. Até Título, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazem-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Você entendeu o evangelho que Paulo não pregaria? Será que nós suportaríamos esse evangelho hoje? Será que somos crentes para suportar isso, irmão? Ou estamos brincando de clube do Bolinha de Jesus? O clube da Luluzinha de Jeová? Né? Ou nós temos que nascer de novo? Como Jesus disse para Nicodemos. Eu estou falando isso porque ao preparar essa mensagem, muitas vezes a gente se envergonha, sabia? De não fazer mais. A palavra confronta a gente. É incrível a quantidade de cristãos que têm desistido da fé. Muitos desviados, muitos desigrejados. E todos eles têm argumento, viu? Eu saí por conta a igreja fez, o irmão, o escândalo tal. Ô irmãos, é sério que você vai falar isso para Deus? É sério que esse é o argumento seu com Jesus? Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. É sério que você vai falar isso para ele? É, Senhor, eu saí da Batista porque o espancador da noiva pregava cada mensagem. E o destruidor de sonhos? Quantos sonhos floreados eu tinha? Eu fui falar com ele, ele falou assim: não dá certo não. Mas como os pastores irresponsáveis que diziam para você: você pode tudo, pode todas as coisas por aquele que te fortalece.
Ou como aquele que tira a espiritualidade da igreja, os abortos. O Simão é o qual? Ah, acabador de live, o derrubador de live. O pessoal entra em contato com o pastor Simão e fala: o senhor pode entrar numa live, pastor? Ele falou: posso, tranquilo. Aí colocam ele na live. 10 minutos todo mundo sai. Aí o irmão falou: olha, pastor, vamos encerrar a live por hoje. Ou seja, a verdade vai chegando e ninguém quer ouvir mais nada, irmão. É o derrubador de live. O cara estava com 1000 pessoas assistindo. Quando o Simão entrou, foi passeio. Porque nós cauterizamos a nossa mente. O evangelho que nos pregaram foi o evangelho de mentira, mas a gente gosta. Mas quando a realidade da verdade do evangelho chegar e bater na nossa porta, nós vamos estar despreparados como as virgens, sem azeite na lamparina. Aí, irmão, tem jeito. E vamos acordar onde já jaz o rico. E levantaremos os olhos para o céu e falar assim: deu ruim. E correremos até Pai Abraão e falar: Pai Abraão, nos permita voltar, Pai Abraão, para pregar para os nossos irmãos, para que eles não venham para cá. Pai Abraão falou assim: não, ele tem Moisés e os profetas, a Bíblia, que eles os ouçam. Mas já é tarde demais, né? Eu quero orar por tua vida essa manhã. Oh, Senhor, que Ele nos dê graça, irmãos. Quem quer uma chavinha, vem aqui na frente. Quem quer sal grosso para botar na entrada da porta, vem aqui na frente. Pega um porrete aí para me matar quem vier. Quem quer a toalhinha? 10.000. Está ungida. É só você dobrar assim da pinga. Essa está ungida na hora, irmão, direto do céu. É 10.000. Ah, não? E o que vocês querem mesmo? Não seria mais fácil vocês pagarem a toalha para mim? Todo mundo ficava bem. Inclusive eu. 10 pau de cada um, 10.000 de cada um. Menino, eu terminava meu sítio, era logo. Não? Nem para falsos clientes vocês prestam, irmão. Sabe por quê? Porque a mensagem entrou aí. A natureza não aceita. O Espírito fala: não. Aonde você pisar os pés, de fato, Josué, o Senhor vai entregar para você. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está lá. A verdade da fé, do evangelho da Escritura te guia. O evangelho que Paulo não pregaria. Mas o qual é que você prega? Ou qual você quer pregar? Pensa nisso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse povo querido. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, ele fala assim: vós sois sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer os meus irmãos na caminhada e fazer deles evangelistas de Deus, homens e mulheres de Deus que venham levar a boa notícia, um evangelho que não se vende, um evangelho que não se manipula. Mas para isso também desperta o teu povo a estudar, Senhor. Que o seu coração venha